tenho a janela aberta, menina do resto do chão. Não tenho a janela aberta, olha que o meu coração anda sem morada certa. Olha que o meu coração anda sem morada certa. Menina do resto do chão, veja lá, tenha cautela. Menina do resto do chão, veja lá, tenha cautela. Não abra o seu coração como abre a sua janela. Não abra o seu coração como abre a sua janela. É prova que desconcerta, mas confesso acho piada. É prova que desconcerta, mas confesso acho piada. Ter sempre a janela aberta e a porta sempre fechada. Ter sempre a janela aberta e a porta sempre fechada. Nem resto do chão, nem andar me servem para a habitação. Nem resto do chão, nem andar me servem para a habitação. O que eu preciso é morar dentro do seu coração. O que eu preciso é morar dentro do seu coração. E, caros amigos, esta noite, como já se aperceberam, haverá fado, mas não é só um fadista, é um grande músico, um músico do mundo cujo fado corre por tudo o que ele faz. Senhoras e senhores, de França para Nova Iorque, de Nova Iorque para New Bedford, aqui para o nosso sofá encarnado, temos Cordion. Cordion, seja bem-vindo à Hora Quente. Já há muito que está prevista esta conversa, mas é verdade. Optamos por esta altura ser mais fácil porque estavas aqui para os International Portuguese Music Awards. Obrigado pela tua presença esta noite. Obrigado eu. Cordion, és luso-francês, portanto, nasceste em França. Desde quando é que a música é uma parte fundamental da tua vida? Eu acho que desde que nasci. Os meus pais já cantavam, aliás, meu avô já cantava e já tocava harmónica. Escrevia poemas, tenho um tio que toca acordeão também e vários primos que tocam acordeão, as minhas tias todas cantavam, então já fui nascendo neste meio. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o teu nome artístico, Cordion. Como é que surgiu esse nome? Esse nome foi-me dado por um amigo meu que canta em França, que chama-se TSR, não sei se ele vai ver este vídeo, mas portanto eu gostava de homenageá-lo agora. Por isso, mas depois ficou assim, o pessoal começou-me a chamar Cordion porque achou uma graça, porque eu também misturava fado com hip-hop e no hip-hop eles têm sempre assim uns nomes assim meio mafiosos e tal. E começaram-me a chamar Cordion por eu tocar acordeão e achei graça, achei piada. Quando eu te conheci, aliás já conheci o teu talento anterior, mas passamos a conhecer-nos numa noite de fado que houve em Cumberland, Rhode Island, e apreciei ao vivo o teu talento e os nossos telespectadores acabaram de te ouvir com este tema. Este primeiro tema que tocaste, qual foi? É o Menina do Resto do Chão. É um tema que costumava cantar o Fernando Farinha, que eu gosto muito e que comecei a cantar, já canta há muito tempo, mas vi que o pessoal realmente gosta porque lembra aqueles fados antigos e hoje em dia a malta costuma cantar mais fados recentes e cantar os fados que a Marisa ou a Ana Moura acabaram de gravar e pronto, eu gosto mais de pegar uns fados mais antigos. Ótimo. E metê-los ao gosto do dia. Naquela noite conversamos e contaste-me um pouco a história de como aprendeste a guitarra portuguesa. Achei uma história interessantíssima, porque te valoriza ainda mais, não é? Para além de ouvir o talento que tu tens, essa história valoriza-te ainda mais, mas também dá foco a uma realidade do que é o mundo do fado nos bastidores em Portugal. Explica lá como é que começou essa relação com a guitarra portuguesa. Então qual foi a versão que eu te contei? Há várias. Bem, a melhor de todas. Não, estou a brincar. Não, isto foi, eu comecei quando houve um tempo que eu vivi em Portugal, quando tinha 17 anos, e havia lá um concurso de vários artistas, novos talentos, e eu era um dos músicos que acompanhava esses artistas. E havia uma fadista, uma jovem fadista de
acho que tinha 12 anos, a cantar a Lenda da Fonte. Ou seja, este foi o primeiro fado que eu toquei. E não havia ninguém que tocasse guitarra portuguesa, embora houvessem pessoas a tocar viola. Então eu peguei, assim, curioso, como sempre fui, peguei na guitarra, comecei a tocar com palheta e afinal é da minha forma e depois mais tarde ganhei gosto a isso e quis, foi um meio para mim depois mais tarde de ir ao encontro das minhas raízes portuguesas, vivendo em França e não havendo também lá muito fado naquela época. Foi para mim um meio de ir ao encontro das minhas próprias raízes portuguesas. O aprender da guitarra portuguesa, como é que correu? Isto foi complicado porque eu aprendi basicamente sozinho. Eu tive 2 aulas com um rapaz, agora já não me lembro do nome dele, mas era fado de Coimbra e ele até era simpático. Eu aprendi uns temas do Carlos Paredes. Foi assim que eu fui começando a tocar assim mesmo a sério, aprendendo como é que se fazia aquelas fake nails, né, as unhas de postiça. E depois eu, quando descobri que gostava mais do fado de Lisboa, pedi-lhe se ele conhecia alguém que dava aulas e aí é que foi complicado. Foi mesmo muito complicado porque ele deu-me o nome de um senhor, que eu não vou dizer agora o nome, mas era lá no Porto e eu, quando cheguei lá, eu assim todo vestido de rock and roll, e não sei, ele se calhar viu-me assim, naquele tempo também não havia esses novos fadistas, o Ângelo Freire e essa malta toda, e não havia escolas de guitarra portuguesa também. E ele então basicamente disse, amigo, isto não é assim, é preciso muitos anos e tal. Está bem, mas eu quero aprender, eu vim de França de propósito para isso, porque isso era mais tarde, eu já tinha voltado para a França e vinha para Portugal só mesmo para aprender guitarra portuguesa. E a malta não me queria ensinar, achava que tipo, este filho de imigrante nunca vai aprender a tocar guitarra portuguesa, só vai comprar uma guitarra e vai metê-la em cima da parede para ficar bonito. Mas não foi. E depois fui aprendendo sozinho, com as poucas coisas que eu tinha, a ouvir concertos, a ouvir discos, tentar apanhar umas frases dessa malta que já tocava, né, do Zé Manel Neto, Luís Guerreiro, Custódio Castelo também, essa malta toda. E fui tentando sempre ir buscar a tradição, porque é fácil para quem está fora pegar na guitarra e dizer, não, eu vou tocar do meu jeito, como eu toco e tal. Ok, mas é difícil tentar mesmo colar a tradição e depois sair disso. Exato. E eu queria que o pessoal lá pudesse me ouvir a tocar guitarra portuguesa e dissesse, não, realmente este gajo nasceu em França, mas parece que nasceu em Alfama. Isso não há dúvida, e ao ouvir-te tocar, nós sentimos isso. Já tocavas vários instrumentos antes de aprender a guitarra portuguesa, mas falando em grau de dificuldade, és autodidata na guitarra portuguesa, mas a dificuldade de aprender a guitarra portuguesa em relação a outros instrumentos, há aí uma grande diferença? Sim, a guitarra portuguesa para mim foi mais difícil de aprender, por causa mesmo daquela técnica, e eu também sou, embora não pareça assim, mas sou uma pessoa nervosa, e se colocar, a gente tem que colocar esses 2 dedos apenas para tocar, e se uma pessoa estiver assim um bocadinho nervosa, começa a tremer e não dá para tocar bem. Sim. Então temos mesmo que relaxar antes de tocar, e esses pormenores assim não ajudam. Não ajudam, e depois a afinação também é complicada, e eu já tinha música na cabeça, mas queria reproduzi-la na guitarra, mas não funciona assim, a gente tem que aprender mesmo a linguagem da guitarra portuguesa, que tem uma linguagem própria e ligada ao fado, naturalmente. Agora, quando regressas a Portugal, tocas lá? Sim, agora toco lá com vários artistas, já toquei com Ricardo Ribeiro no acordeão, não foi na guitarra, mas já toquei guitarra portuguesa para vários artistas lá, sim. Cada vez que vou lá, o pessoal manda uma mensagem aos amigos e eles, precisávamos de um guitarrista agora tal dia, ainda bem que estás aqui. Fantástico. Como é que acontece a tua vinda para os Estados Unidos? Porque vives em Brooklyn, não é? Sim, vivo em Brooklyn, New York agora. Como é que aconteceu essa vinda? Isto aconteceu com o amor. É sempre. É sempre. Eu encontrei uma atriz de cinema chamada Anne-Marie Agboji. Ela é afro-americana, nasceu no Togo, mas vive aqui em Brooklyn e é americana agora. E eu conheci-a em Paris. Ela estava de passagem por lá e eu estava a tocar mesmo em frente à Torre Eiffel. Então é mesmo aquela cena de filme. Perfeita de filme. E ela pronto, a gente foi para Portugal, passamos umas férias lá, ela gostou muito, mas ela é atriz de cinema e para ela é mais fácil aqui do que em Portugal. Embora ela fale português também, mas não é assim tão fácil lá em Portugal como lá em Nova Iorque. E então ela disse, eu gosto muito de Portugal, mas se
se puderes vir para cá era fixe. E eu, pá, não sei, no início assim, além de férias em Nova Iorque, eu não estava assim a prever viver aqui nos Estados Unidos, mas depois vim cá, descobri uma comunidade portuguesa fantástica, muito acolhedora, e não só, também encontrei vários músicos lá em Nova Iorque, há um monte de músicos espetaculares que tocam muito bem jazz e não só. Então fiz o meu lugar assim, já estou aqui há 2 anos e meio, quase 3 anos. Muito bem, eu sei que muitas vezes vens aqui à nossa região, devido aos teus padrinhos, não é? Os teus padrinhos Exato. do fado, Exato. O nosso vereado Ferreira, que acompanhas com alguma frequência agora, não é? Sim, agora a gente, nós tocamos juntos já agora, desde que cheguei, aliás foi um dos primeiros com quem toquei, e eu é que escolhi o meu padrinho de fado. Geralmente acho que é o contrário, acho que costuma ser feito ao contrário, mas eu é que disse, eu não tenho padrinho de fado, por isso vai ser você mesmo. Sabemos que Nova Iorque é uma meca para as artes, és um homem com um leque variadíssimo de arte dentro da tua música, não é só guitarra portuguesa, não é só fado, embora já admitiste que tudo o que tu tocas, tudo o que tu cantas tem sempre aquela pitada de fado. Sim, sim. Como é a cena em Nova Iorque para ti? O que é que tocas lá? Eu lá toco muito jazz no acordeão, toco muito acordeão e produzo também, às vezes enviam-me temas para eu gravar em casa, tenho um home studio lá em casa. E portanto é basicamente mais jazz, jazz e um bocado de fado mais para New Jersey, Newark, que é lá que tem a malta portuguesa toda. Mas é basicamente jazz, sim. Mas eu acho que tenho sempre aquele toque de fado, sim, porque quando eu toco guitarra portuguesa tenho um bocadinho daquilo que eu sei no acordeão e quando toco o acordeão também tenho um bocadinho daquilo que eu sei na guitarra portuguesa, e isso acho que é aquilo que me destaca, porque até agora não encontrei ninguém que tocasse acordeão e guitarra portuguesa. É interessante contigo, cantas fado, tocas guitarra portuguesa, mas também escreves fados, o que é impressionante. Mas não é só escrever fado, tu consegues ir buscar, ou tu consegues construir uma letra de um fado que faz parecer que foi escrita há 60, 70 anos, daqueles fados clássicos, onde vai-se diretamente ao coração do povo. Exato. Onde é que achas que vais buscar a inspiração para isso? Isso é entre aspas, uma sabedoria que se aprende com experiência. O primeiro disco que eu gravei, que chama-se Vida, escrevi umas 50 letras e deitei fora umas 40, não sei. Enfim, isso foi só mesmo porque eu escrevia letras, mas estando em França, eu gostava só das palavras em português, mas não fazia muito sentido a letra que eu escrevia. Depois, quando eu ia para lá, eu mostrava ao pessoal lá, eu até tinha assim um bocadinho de vergonha, e o pessoal dizia, pá, mas isto não quer dizer nada, isto não é assim, essa frase assim quer dizer outra coisa. E eu comecei a ligar-me mais assim, a ficar mais atento à forma como se escreve, e descobri que a poesia no fado, não só a poesia portuguesa, mas a poesia no fado, é uma coisa em si, é uma coisa à parte mesmo. Costuma-se dizer até que os poetas do fado são fadistas também. Há uma métrica que se tem que respeitar, há uma forma de escrever também que se tem que respeitar, não pode ser demasiado intelectual e... enfim, há muitas coisas assim para saber e eu fui aprendendo aos poucos assim, e hoje em dia quando escrevo uma letra sempre mostro aos fadistas lá e a quem já escreve fado há muito tempo para eles confirmarem que está bem escrito, a métrica e as letras, as palavras escolhidas e tudo isso. Em termos de fadistas, quem são algumas influências para ti, tanto dos clássicos como da nova geração? Um dos primeiros para mim que me tocou muito foi o Alfredo Marceneiro. Eu gostava muito dele porque ele não tinha assim uma voz bonita, entre aspas, claro, mas tinha ele era muito fadista, ele respirava fado, a forma de cantar era, ele contava uma história. E hoje em dia gosto muito do Ricardo Ribeiro, gosto muito do Camané, Carlos do Carmo também, aquele disco, acho que é Um Homem na Cidade. Sim. Para mim é um dos melhores discos que ele tem e um dos melhores discos para mim no fado em geral. E depois já sempre aquelas fadistas, a Carminho, a Raquel Tavares, a Ana Moura, a Marisa, mas gosto mais das coisas que elas faziam antigamente. Eu sinto que a Dulce Pontes, admiro muito a Dulce Pontes porque ela, acho que ela não tem o reconhecimento que merece
porque quando misturou o fado com outros tipos de música, naquele tempo ninguém fazia. E ela foi vista assim um bocadinho, no início era tipo, era a Nova Amália. E depois quando ela começou a fazer isso, foi tipo, afinal não é assim tão coisa. O povo português, pronto, precisa sempre de um bocadinho de tempo. E hoje em dia sinto que as mestiçagens que fazem as novas fadistas não são tão sinceras. Sim. É aquilo que eu sinto, talvez. Já a tentar vender. Tentar isto tem que funcionar, seguir então vamos fazer isso. Porque elas fazem basicamente um bocadinho a mesma coisa, misturam com o pop. E atenção, são fadistas que eu respeito muito, mas pronto, prefiro os discos de fado que faziam no início. Muito bem. Acordeão, vamos fazer um intervalo, voltaremos para continuar a nossa conversa, para viajar um pouco sobre o atual mundo da música do nosso convidado esta noite. Fique connosco, mais Hora Quente já a seguir.